Beleza, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo 31, tá? A gente está caminhando aí para a reta final desse capítulo de capacitores e dielétricos, tá? E nesse vídeo 31 eu quero fazer aqui uma discussão um pouco mais detalhada sobre a energia potencial acumulada em capacitores preenchidos com materiais dielétricos, tá? A gente já falou, a gente já chegou em expressões, né, para energia potencial acumulada num capacitor. E agora vamos usar essas expressões que a gente já viu no início do capítulo, mas para estudar o comportamento desses sistemas na presença de dielétricos. Tá legal? Então vamos começar discutindo esses dois experimentos imaginários aqui. Tá? Digamos que você está lá no seu laboratório e aí você pega um capacitor de placas paralelas, tá? Um capacitor plano, que a gente está usando aí o tempo todo para demonstrar as equações, né, e as propriedades tanto dos capacitores quanto dos dielétricos. E aí você pega esse capacitor plano e conecta ele numa bateria de força eletromotriz epsilon, tá? Lembrando, né? Força eletromotriz é simplesmente a diferença de potencial entre os polos da bateria, tá? A gente vai falar de força eletromotriz com mais detalhe no próximo capítulo, que é o capítulo de circuitos, tá? Mas, por enquanto, pensem assim, né? É simplesmente a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo da bateria. E qual que é o papel da bateria? Vai ser remover elétrons de um dos eletrodos e transportar esses elétrons, depositar esses elétrons no eletrodo negativo, tá? Então, depois de um certo tempo, né, essa bateria vai realizar um trabalho sobre essas cargas, vai retirando elétrons daqui e depositando aqui, retirando elétrons e depositando embaixo, ou seja, essa placa vai ficando mais positiva e essa de baixo vai ficando mais negativa. Nesse primeiro experimento, eu não tenho nenhum material dielétrico preenchendo o espaço entre as placas, ou seja, eu estou fazendo esse experimento aqui no vácuo, tá legal? Então, depois de um certo tempo, bem curtinho, a quantidade de cargas que está acumulada nesse eletrodo aqui de cima é mais que zero e aqui de baixo é menos que zero, tá? Pela definição de capacitância, o que é a carga Q0? Ou seja, a carga acumulada nesse sistema que está colocado no vácuo, né? Lembrando, a constante dielétrica do vácuo é, por definição, 1. Para qualquer outro material, né? Para qualquer isolante, o kappa é maior que 1. Né? A gente já viu isso. Então, pela definição de capacitância, a carga acumulada nas placas é a capacitância vezes a diferença de potencial, né? Capacitância é carga por DDP, ou simplesmente, né, carga é C0 vezes a DDP. Nesse caso aqui, a DDP é justamente a força eletromotriz da bateria. Né? Então, Q0, carga que está acumulada nos eletrodos, é C0 vezes epsilon. Tá? E a energia potencial acumulada nesse sistema, a gente já viu também, é uma expressão parecida com a energia cinética lá da mecânica, aquele meio de mv2. Aqui eu tenho meio de C ddp ao quadrado, meio de Cy ao quadrado. Né? Capacitância é uma medida da inércia eletrostática do sistema, né? Então tem uma analogia entre a capacitância e a massa, né? Lá no caso da mecânica, e tem uma analogia entre a diferença de potencial, no caso elétrico, né? E a velocidade, no caso lá da dinâmica, no caso da energia cinética. Né? A velocidade lá naquele caso é uma medida do estado de movimento do sistema, né? É uma medida, de fato, do estado de movimento da partícula. E aqui a DDP é uma medida do grau de eletrização desse sistema. Né? Então, por isso que as fórmulas são análogas. Né? Lá é meio de mv2, aqui é meio de C0, é a capacitância no vácuo, vezes epsilon ao quadrado. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, esse é o experimento 1. Vamos fazer um outro experimento aqui a partir desse. Aí lá no seu laboratório você vai e desconecta, tá? Você desliga a bateria, tá? E mantém a quantidade de cargas fixa aqui nos eletrodos, tá? Então você desconectou a bateria, manteve a mesma quantidade de cargas mais Q0 e menos Q0 nos eletrodos, tá? E aí você vai preencher, você vai rechear esse espaço entre as placas com um material dielétrico de constante dielétrica kappa, maior do que 1, né? É um material qualquer, tá legal? Então vamos relembrar as relações, né? O que acontece com a diferença de potencial entre as placas e o que acontece com a capacitância quando eu preencho completamente o espaço entre as placas. Bom, a gente já viu lá no comecinho das nossas discussões, né, sobre dielétricos, que
Quando você preenche completamente o espaço entre as placas com esse material isolante, o campo elétrico diminui de intensidade por um fator de capa. Né? Na verdade, é assim que a gente define constante dielétrica. Né? A constante dielétrica ela é a razão entre o campo elétrico que eu tinha na situação de vácuo e o campo elétrico que eu tenho na situação, na presença de dielétricos. Né? Ou seja, K é o E0 sobre E, ou simplesmente, né, o novo campo elétrico, ou o campo elétrico na presença do dielétrico, mantidas as mesmas cargas, eu tenho que o E é igual a E0 sobre K. Como o K é um número maior do que 1, o meu novo campo elétrico ele é mais fraco do que o campo elétrico original. Então, da mesma forma que o campo elétrico diminui de intensidade por um fator de capa, a diferença de potencial entre as placas também vai diminuir por um fator de capa. Né? Isso a gente já estudou também. Então, o campo elétrico é o original, o novo campo elétrico é o original dividido por capa, e a minha nova DDP, ou seja, a diferença de potencial entre as placas nessa situação dos experimento 2, é a DDP que eu tinha anteriormente dividido por capa. Né? É fácil ver isso no caso do capacitor de placas paralelas, porque a gente já sabe que no caso de campo elétrico uniforme, a diferença de potencial V é igual a E vezes D, onde D é a separação entre as placas. Então, se o campo elétrico diminui por um fator de capa, a diferença de potencial também vai diminuir pelo mesmo fator. Né? Então, a nova DDP é a DDP antiga sobre capa. Qual que é a consequência disso para a capacitância? A gente também já discutiu. A nova capacitância é a capacitância antiga vezes K, certo? Então, como é que fica a expressão da energia potencial acumulada nesse sistema aqui? Ó? A minha nova energia potencial, né, na presença de dielétricos, vai ser meio de CV2. Então, isso é meio de quanto que vale a nova capacitância? É K vezes a capacitância antiga, né? K vezes a capacitância original. Então, está aqui. A minha nova DDP, elevado ao quadrado, é a DDP antiga dividido por K, está aqui, tudo isso elevado ao quadrado. Então, a energia potencial acumulada no sistema nessa situação aqui, ó, é simplesmente, ó, que vai ficar K e K ao quadrado aqui embaixo, vai ficar um K aqui, né? E C0 Y ao quadrado. C0 Y ao quadrado. Compara essa equação aqui, ó, com essa anterior. Elas são muito parecidas a menos de um fator de capa, né? Aqui, ó, meio de C0 Y ao quadrado é justamente a energia potencial que eu tinha acumulada na situação original. Então, agora a minha nova energia potencial é a energia potencial antiga dividido por um fator de K. Como esse K é um número maior do que 1, então a minha nova energia potencial ela é menor, minha nova energia potencial ela é menor do que a energia potencial inicial. Então, de novo, mantidas as cargas de bateria, mantidos os mesmos valores de mais Q0 e menos Q0 nas placas, e introduzindo um dielétrico, eu tenho uma diminuição por um fator de capa na minha energia potencial. Então isso aí gera a seguinte dúvida, né, gente? Bom, peraí, esse negócio está meio estranho, né? Como assim? O simples fato de eu colocar um dielétrico nesse sistema fez com que a energia potencial diminuísse. Então, digamos aqui, eu tinha 100 joules de energia potencial acumulado no campo elétrico aqui, e agora eu tenho 80. Ou seja, eu tenho um déficit, né, uma perda de 20 joules de energia potencial apenas devido à colocação de material dielétrico. Ué, então esses 20 joules, eles não podem sumir do nada. Se eu tinha 100 e agora eu tenho 80, esse déficit, né, essa perda de 20 joules de energia potencial elétrica tem que se transformar em alguma coisa, ou tem que ter sido utilizado para alguma coisa. Eu não posso desaparecer com energia simplesmente do nada, né? Não posso nem criar energia do nada, nem destruir energia do nada, né? Então, qual que é o mecanismo físico? O que está por trás disso, né? Então, o fato de você introduzir um dielétrico diminui a energia potencial, e como justificar essa diminuição, essa perda de energia potencial? Ela é compensada com qual processo físico, né? Então, a explicação disso, gente, ela é bem sutil, né? Por isso que
eu coloquei ela aqui para a gente discutir, né? Porque não é uma coisa imediata, assim, né? A discussão ela é bem sutil, né? A explicação é a seguinte: quando você vai introduzindo aos poucos, né, um dielétrico, você vai preenchendo aos poucos, né, um dielétrico, ou melhor, você vai preenchendo o espaço entre as placas com o material dielétrico. A gente sabe que o material dielétrico, na presença de um campo elétrico externo, qual que é a consequência disso? O campo elétrico externo vai induzir a formação de cargas de polarização, ou o acúmulo, né? Vai induzir o acúmulo, na verdade, de cargas de polarização nas extremidades, né? Na superfície desse material dielétrico. Então aqui, por exemplo, imagina que eu vou preenchendo, eu estou com essa plaquinha de material isolante e eu estou preenchendo aos poucos, né? Eu estou empurrando estou colocando aqui essa placa de material dielétrico aqui nessa região onde eu tenho um capacitor eletrizado, né? Então, olha só, gente, à medida que esse capacitor vai sendo deslocado aqui para dentro, surgem cargas de polarização, tanto em cima quanto embaixo. Aqui em cima, cargas negativas e aqui cargas positivas, né? Sempre com polaridade oposta, né, aos eletrodos. Tá? Gente, o que vai acontecer? Essas cargas aqui vão atrair as cargas negativas. Essas de baixo vão atrair as cargas positivas. Qual que é a consequência disso? Vai surgir uma força elétrica aplicada pelo capacitor sobre o dielétrico. E à medida que esse camarada vai penetrando aqui, né, no interior do espaço entre as placas, se eu tenho força elétrica e tenho deslocamento, eu tenho um trabalho mecânico. Esse trabalho, a realização desse trabalho, não vem de graça. Esse trabalho mecânico realizado pelo capacitor sobre o dielétrico, ele é feito às custas da energia potencial que eu tinha acumulado no campo elétrico original. Então aqui eu tinha uma certa quantidade de energia acumulada, e parte dessa energia potencial é utilizada para a realização de trabalho sobre o dielétrico, devido à interação entre as cargas de polarização e as cargas de bateria. Então, à medida que esse dielétrico está penetrando aqui, ele sofre um trabalho e esse trabalho é realizado às custas da energia potencial. Então, esse déficit que aparece na energia potencial é devido ao trabalho feito pelo campo elétrico sobre o material dielétrico, ok? Então, sempre, toda a realização de trabalho envolve um gasto de energia, né? E isso que explica essa perda de energia potencial. Tá? Então, assim, não é uma coisa muito óbvia, né, de você sacar isso logo de cara, por isso eu quis trazer aqui essa discussão, né? Então, imagina que você está lá no seu laboratório, você está aqui com a sua mãozona aqui, né, segurando esse material dielétrico. Você sente uma ligeira força para a direita, à medida que esse dielétrico está penetrando nesse espaço entre as placas. Essa força, esse puxão, é devido à força elétrica. E de onde que vem essa força elétrica? Da interação entre cargas de polarização e as cargas de bateria, né, acumuladas lá nas placas. Tá legal? Então, esses são os dois experimentos. E agora um terceiro experimento, tá? Com os mesmos capacitores, tá? Uma situação bem parecida. Só que a diferença aqui é o seguinte: eu vou de novo pegar essa situação aqui original, tá? Então eu fui lá, conectei, né? Inicialmente as placas estavam neutras, fui lá, espetei esse negócio na bateria, conectei, né, os eletrodos na bateria, tá? E aí eu vou preencher o espaço entre as placas com o material dielétrico, só que ao contrário dessa situação original aqui, nessa situação do experimento 2, eu retirei a bateria e coloquei o dielétrico. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou manter a bateria o tempo todo conectado nos eletrodos e vou preencher esse espaço aqui com um material dielétrico, de constante dielétrica K. Tá? Então aqui, sem bateria, eu mantive as cargas constantes. Aqui eu vou manter a diferença de potencial constante, porque eu deixo o tempo todo, enquanto eu estou preenchendo com o dielétrico, eu estou mantendo a DDP constante, porque eu estou mantendo a bateria conectada o tempo todo. Tá?
Então, o que vai acontecer, gente? Vamos ver. Será que a quantidade de cargas que eu vou ter acumulado aqui vai ser maior, menor ou igual à quantidade de cargas que eu tinha na situação original? Será que essa quantidade de cargas aqui acumuladas no experimento 3 vai ser diferente do que eu tinha nos outros dois? Vamos ver pela definição. Carga acumulada nas placas é capacitância vezes diferença de potencial. Né? Aquilo ali aquela fórmula é que define a capacitância de um dielétrico. Né? Desculpa, a capacitância de um capacitor. Tá? Então, carga é C vezes epsilon. Tá? Esse epsilon aqui, que é a diferença de potencial entre as placas, está mantido constante no experimento 3. Quando eu preencho o espaço entre as placas, o que acontece com a capacitância, gente? A minha nova capacitância é igualzinha à capacitância original multiplicado por K. Então, depois que eu termino de preencher essa região com o dielétrico, a carga que está acumulada nos eletrodos é igual a K vezes a carga original. Olha só. C0 epsilon, C0 epsilon era a carga que eu tinha originalmente. Mantendo a DDP constante e preenchendo esse capacitor com dielétrico, eu tenho que a minha nova carga acumulada nas placas é K vezes a carga original. Então, C0 epsilon era o meu Q0, então Q0 vezes o K é a minha nova carga. Então, você veja o seguinte, né? A nova carga, né, acumulada nas placas nessa situação é maior do que a original. Por que disso, gente? Para eu manter a diferença de potencial constante, ou seja, para eu manter a mesma DDP entre as placas, quando eu preencho com um dielétrico, eu preciso de mais cargas. Tá ok? Então, e quanto maior, né, quanto maior a constante dielétrica desse material isolante, mais cargas eu tenho que acumular nas placas para manter a DDP constante. Ok? Então, só reforçando, qual que é a diferença dessa situação para aquela? Aqui as cargas eram mantidas fixas, aqui a DDP é que é mantida fixa, as cargas variam. Né? Então, a nova carga acumulada é maior do que a carga original. Tá? E em termos de energia, como é que fica? A nova energia potencial, ou seja, a energia potencial acumulada nesse sistema, é meio de C vezes a DDP ao quadrado. Meio de capacitância vezes a DDP ao quadrado. A DDP é constante, que é epsilon, que é o da bateria. Né? A minha nova capacitância é a capacitância antiga, né, a original, vezes o K. Então, a minha nova energia potencial é igualzinho à energia potencial que eu tinha no início, só que multiplicado por K. Então, eu tenho um aumento da energia potencial do sistema em relação a essa situação, em relação à situação original. Né? Por que isso acontece? Por que eu tenho esse aumento de energia potencial? Ué, eu não tenho mais cargas acumuladas nas placas? Quanto mais cargas eu tenho, mais trabalho a bateria teve que realizar para deslocar cargas de um eletrodo para o outro. Né? E como a DDP é constante, né, se eu tenho um aumento da quantidade de cargas deslocadas de um eletrodo para outro, mais trabalho foi realizado. Consequentemente, mais energia potencial foi acumulada no sistema. Tá? Então, devido ao trabalho, ao aumento de energia fornecida pela bateria, né? O aumento de trabalho realizado pelas cargas, aumento de trabalho realizado pela bateria sobre as cargas. Tá legal? Então, olha só, dessa situação para cá, eu tenho uma perda, né? Eu tenho uma diminuição da energia potencial devido ao trabalho realizado sobre o material dielétrico, né? Quando ele é introduzido ali. Aqui, eu introduzo o material dielétrico, mas mantenho a DDP constante. Aqui eu tenho um aumento da energia potencial, devido ao aumento do trabalho realizado pela bateria sobre as cargas acumuladas ali nos eletrodos. Ok? Não mais cargas acumuladas significa mais energia potencial acumulada. Tá legal? Então, beleza. Aí essa discussão encerra aqui o vídeo 31. E aí a gente vai fazer mais um vídeo, né, com mais algum exemplo. E a gente encerra esse capítulo de capacitores e de elétricos, né, e passa para o próximo, que são os circuitos elétricos.